Olá, então, boa noite. Depois de uma longa hibernação, voltei. Aqui é o canal mais antigo, já tô 8 anos aqui no YouTube, né? E tem bastante visualização. Queria agradecer a todos, acho que deve ter quase 90 mil visualizações. E isso é muito gratificante. Eu não me preocupo muito com visualização, eu me preocupo com o conteúdo, com aquilo que eu estou passando, que eu sou responsável, né? Por isso. Nós somos responsáveis, sim, ainda mais quando a gente usa um meio de comunicação que abrange muitas pessoas. Então, eu, quando eu estou contente com o conteúdo, a visualização que venha quem tiver que assistir, não é? Então, hoje nós vamos falar. Agora eu sempre vou vir mais aqui no YouTube, certo? Eu tava fazendo lives aqui. Eu consigo fazer live se for com a webcam, mas eu prefiro fazer assim gravado, porque a minha webcam não estava muito boa, então até arrumar outra eu vou fazer aqui pré-gravado no iPhone, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre a regra número 6. Essa regra, tem uma história, né, que fala dessa regra. Eu tô tirando essa história do livro da coach americana, norte-americana, Mary Jane, Mary Jane Bryan. Então ela escreveu um livro muito importante, que ela se preparou muito tempo, ela sempre quis escrever sobre esse tema, até que um dia ela decidiu e fez, né? E ela pesquisou muitas pessoas, contatou muitas pessoas com histórias, né? Da própria vida dela, foi analisando. E ele fala sobre um tema que tá agora a gente está forçado a praticar esse tema. Mas até antes dessa pandemia era uma loucura. Então, sobre a paciência, ela escreveu o livro e essa é uma das histórias do livro. Então, conta-se, né, que numa reunião de líderes, entrou na sala, né, os líderes estavam todos reunidos, e entrou um funcionário do líder número 1, e brigando muito, esbravejando e com o punho cerrado, né, ele estava nervoso. Aí, na mesma hora, o líder olhou para ele, né, e falou: escuta, faça favor de lembrar a regra número 6. Aí o funcionário, na mesma hora, pediu desculpas, né? E se recompôs, né? E se retirou. E aí, entrou mais um, fez a mesma coisa, recebeu a mesma resposta e reagiu da mesma forma, e mais outro. Aí os líderes ali espantados, né? E um deles perguntou: mas qual é essa regra número 6, por favor? Aí o líder respondeu: não se leve muito a sério. Isso mudou tudo, né? Toda vez que ele falava da regra número 6, o cara tinha um insight e saía de novo, ia embora, né? Se recompondo. E aí dá pra gente pensar um monte de coisa sobre essa regra, né? E aí, como era a regra número 6, né, para terminar a história, o outro líder perguntou: mas escuta, quais são as outras regras, né? Aí ele falou: são a mesma coisa, são iguaizinhas. Então, a gente conclui que muitas vezes a gente assume, né, uma responsabilidade, uma postura tão
exagerada sobre assumir aquelas responsabilidades, que às vezes a gente assume até coisa que não é para assumir, né? E, e assume aquele cargo, aquela postura, aquela liderança, e não quer nem saber, vai passando como um trator, né? E então, eu acho que todos nós devemos lembrar essa regra. Nunca se leve tão a sério, principalmente uma outra história que eu gostaria de contar, muito parecida com essa. É sobre um músico, né? Ele era oboísta. Gente, o oboé, quando eu trabalhava em orquestra, eu tinha contato com os oboístas. O instrumentinho. Ele é difícil, né? Porque quando eu estava na universidade, eu tive que fazer um instrumento complementar e eu escolhi o oboé. Pra quê? Ele já começa com uma palheta que é dificílima de você acertar aquilo. Você tem que acertar a abertura certinha, senão fica muito difícil de você tocar. Só os caras já bem, que tem esse músculo bem firme, conseguem com a palheta meia boca, né? Palheta mal feita, eles conseguem tirar som. Se for iniciante, não tira nem a pau o som da palheta. Então, ela já começa daí o instrumento. E um outro dado desse instrumento é que ele sempre toca solo na orquestra. Ele é um instrumento solista. Ele é muito agudo e na hora do concerto, se você fica, a adrenalina vai a 1000 ali quando você tem que fazer um solo. Você pode estar 20 anos tocando lá. Você vai tocar um solo, sua adrenalina vai subir. Aí vai acelerar o teu coração. E eu conheci pessoas, né, amigos, que eles tomavam remédio, olha só que perigo. Mas acho que o médico tinha receitado para essas situações, né? Esse remédio, eu até esqueci o nome dele, nem vou falar aqui. Ele controla o batimento cardíaco. Se você tem aquela disparo, você toma ele, eu tomei uma vez só. Gente, é uma maravilha. Para quem é músico, né? Na hora que vai tocar, ele segura a batida do coração. Nossa, você toca tranquilamente, é uma maravilha. Não pode fazer isso direto. Você que é músico e tá ouvindo, pelo amor de Deus, tem que conversar com o médico. E eu sei que esse pessoal oboísta fazia isso, né? Eu tô falando isso porque a história que eu vou contar é de um oboísta, só que ele era o oboísta da Orquestra Sinfônica de Berlim. Acho que a melhor do mundo, não sei se entra mulher agora, mas há uns anos atrás só entrava homem nessa orquestra. E esse cara tocava oboé na Orquestra de Berlim, né? Para você entrar lá, você tem que ser o best, the best, the best, né? E esse cara, né, pra gente entender o histórico dele, ele, quando começou a estudar oboé, ele não cometia nenhum erro. Desde o começo, quando ele começou a praticar o instrumento, ele era perfeito, sempre foi. E por isso que quando chegou lá, entrou na orquestra, né, altamente qualificado. Só que não se sabe o que aconteceu. Um dia lá ele fez um erro no solo, deu um errinho. E tudo bem, né? E ele era muito perfeccionista. Depois, no dia seguinte, tiveram a notícia que ele tinha se matado por causa daquele erro. Acho que era o primeiro erro na vida dele. Então, olha só, não se leve tão a sério. Uma vez eu contei uma história aqui, eu dou risada até hoje, mas na época, nossa, eu queria me enfiar num buraco. Quando eu estava no começo, eu tinha entrado, não tinha experiência de orquestra, eu tinha muito conhecimento de música, eu já sabia vários instrumentos, fiz o curso superior de música e entrei na orquestra para tocar percussão. E a gente ia tocar a abertura 1812 de Tchaikovsky, que tem canhão.
Tem tiro de canhão. E o que aconteceu? Na hora dos tiros de canhão, o bumbo que eu estava tocando, eu tinha que tocar exatamente no lugar certo. E quem estava regendo era um big maestro, que era o Diogo Pacheco. Eu acho que até hoje, se perguntar para ele, vai lembrar dessa história. E tava nervosíssima, acho que era a primeira vez que eu tava sendo regida por ele. Quem disse que eu acertava os tiros de canhão? Eu tava vendo a hora que ele ia dar ordem pro cara do canhão dirigir o canhão pra me acertar. Ele ficou possesso lá na frente. Nossa, acho que ele nunca tinha, regido alguém que tivesse errado dessa forma, né? Hoje eu dou risada, morro de rir. Se eu soubesse fazer caricatura, eu ia fazer. Ele virando o caminhão, como é que chama lá? O canhão pra mim, né? Pra eu parar, né? De errar tanto. Mas eu tava muito nervosa, né? E ele teve um piti lá na frente, só que ninguém percebeu. Quem percebeu é só se tivesse um músico que conhecesse bem, né? Ou uma pessoa que conhecesse bem essa abertura. E os músicos da orquestra, mas não dava para perceber, mas eu sabia, né? Que eu, maestro, a orquestra inteira, sabia. Então, imagina se eu fosse igual esse oboísta, eu não tava aqui conversando com vocês, nem dando risada. Eu tava embaixo de 7 palmos. Então, é isso, gente. A gente não pode se levar tão a sério. Essa vida é muito rápida. A gente tem que aprender a dar risada. A risada boa mesmo, da gente olhar pra gente e ver que a gente é muito engraçado em certos momentos na vida. Aqueles momentos trágicos, às vezes, né? Que a gente tá lá, a gente quer se enfiar no buraco, depois você olha aquilo, você morre de rir. Se você não for uma pessoa assim, né? Muito exigente, você vai morrer de rir. E é isso que a gente tem que fazer, né? Aprender a rir de nós mesmos, gente, não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. Então, o que está ligado a isso, né? Arrogância e impaciência. Arrogância por quê? Porque você não admite, a pessoa entrou brava com o punho lá reclamando de alguma coisa que ela não estava admitindo, né? Esse funcionário dele. E aí ele chamou a atenção dele e falou: lembra da regra número 6. Não se leva tão a sério, calma, né? Se alguém, seu comando errou, se alguém errou alguma coisa, releve, converse, mas não precisa morrer, né? Não precisa se matar. E impaciência, né? Às vezes a gente requer muita paciência das pessoas e não percebe. E quando chega na hora da gente retribuir essa paciência com os outros, o que a gente faz? A gente explode. Então, regra número 6. Não se leve tão a sério. Dê boas risadas. Se você não pode rir na frente do seu chefe, vai lá no banheiro e morre de rir, depois. E olha, gente, já fiz tanta coisa assim. E pior é que às vezes eu ria na frente da pessoa, a pessoa queria me matar. Mas eu sou assim, eu vou morrer assim, quero nascer de novo assim. Porque a gente tá aqui para aprender, né? Não existe, tem uma história no meu evangelho, né? Que ele fala sobre. Agora deu um branco. Eu estava falando, não se levar tanto a. Ah, sim. O homem mais inteligente da Terra. Imagina o cara mais inteligente da Terra, eu acho, que estava vivo até um tempo atrás.
aquele, aquele cientista que estava numa cadeira de rodas, ele só mexia mais ou menos daqui para cima, que ele tinha uma doença degenerativa, né? Eu achava ele uma simpatia, adorava as coisas que ele falava. Imagina ele ou imagina Einstein, né? Olha só a foto dele. E é isso, ele era o homem mais inteligente do mundo, sábio, sábio. Outro dia eu estava olhando a história dele, né? A história dele, ele não era, estudou física, mas ele não era o cientista reconhecido como ele foi, né? Como ele é hoje. Ele era um cara que trabalhava, ele tinha um emprego paralelo, né? E nas horas vagas, ele desenvolvia as ideias de física dele. Olha que bárbaro. Quando o cara é gênio, quando o cara vem para mudar, ele pode, ele não precisa estar necessariamente na profissão. Ele muda, ele faz o que ele tem que fazer. Então, no meu evangelho diz o seguinte: pode ser o cara mais inteligente da terra, ele ainda não sabe tudo, porque tem muito mais coisa além daqui, gente. Então, por isso que a gente deve não se levar tanto a sério. Se você é um líder, se você é uma sumidade onde você trabalha, não se leve tanto a sério, porque tem coisa que você não sabe. E nem até você, a hora de você partir desse mundo para o outro, você não vai saber. Porque existem níveis de evolução. Uma vida que a gente considera 80 anos, 90, 100, tá? 100 anos. Essa vida é muito pouca para a gente aprender a sabedoria do universo. Mais sábio que Deus nós nunca vamos ser, porque senão a gente passa a ser Deus. Então, a gente sempre vai ter uma sabedoria relativa, graças a Deus. Eu adoro essa ideia de saber que eu nunca vou deixar de ter um pai, né? Eu acho tão bom isso. Então, nunca a gente vai superar e ter a sabedoria absoluta de Deus. Porque Deus é um, ele existe, é um. Não é você que vai virar um Deus e aí? Como você vai fazer? Você virou Deus e os outros deuses. Então você não vai ter poder absoluto se isso acontecer. Então já não vai ser Deus, porque Deus tem poder absoluto. Deus é bondade absoluta, é sabedoria absoluta, é tudo absoluto em Deus. Então não pode ter um outro que vá competir com ele. Não existe isso. E é por isso que às vezes eu questiono o pessoal que coloca, né, usa aquele nome do diabo lá e coloca ele quase para a par com Deus. Que é isso, gente? Ele não pode dar força para isso na nossa cabeça, porque não tem força, né? É ignorância. Um espírito ignorante, muito ignorante, ele pode ser comparado ao que se denomina diabo, mas ele é um pobre. Pobre do quê? De sabedoria, pobre de informação. Então ele tem um instinto, é como se fosse saído do campo animal, entrando no campo hominal. Então ele é uma coisa esquisita mesmo, mas todos nós já passamos por isso. Evolução, evolução. Então, isso faz diferença, a gente saber que a gente tem várias vidas, a gente saber que a gente já veio de um lugar que não tinha lei, que matava ou morria. A gente tem que saber isso para quê? Para a gente baixar a bola. Para quando a gente está numa religião, a gente não se achar santo. Porque ainda para ser santo tem uma caminhada longa, certo? E para não cometer esses erros que tem por aí, que a pessoa assume uma perfeição que ela não tem, aí o que acontece com essa perfeição que ela não tem?
ela assume isso e depois não dá conta. Aí começa a fazer besteira. E aí começa, inclusive, a comprometer a dignidade daquilo que ela está defendendo. Então, é por isso que eu não abandono, em nome de nada, esses conhecimentos que eu adquiri com o tempo. Que é essa sabedoria de que a gente não vive só uma vez, né? Então, voltando aqui, na paciência, regra número 6, né? De não se levar tanto a sério. Aqui, deixa eu ver o que mais que dá pra gente conversar. Para todos nós, o crescimento requer uma busca de equilíbrio e autoestima. E o egocentrismo entre a autoestima saudável e o egocentrismo, né? Você tem que achar o meio termo aí, porque não dá pra gente deixar de ter orgulho ainda, porque a gente tem que se defender. Se você começar a ficar muito humildezinho, baixar a cabeça e aceitar tudo, você vai pro chão. Depois você não levanta dali, você perde sua autoestima. Então, o orgulho, numa certa medida, ele é necessário para você se defender. A raiva, ela é necessária num certo momento também, como defesa. Alguém tá botando obstáculos a você, assim, agora que eu vou. Essa é a raiva sadia. Pra gente pegar no tranco. Então, essas coisas são necessárias, né? E ainda, um pouco de ego, de orgulho, na medida certa, um pouco de egoísmo na medida certa e raiva, vaidade, tudo na medida certa. Não pode deixar isso tomar conta da gente. A gente tem que controlar isso daí, usar só quando é necessário, para autodefesa, para não deixar você ficar lá embaixo. Você não pode ficar lá embaixo, você tem que ficar em pé, né? A gente só deve, isso eu ouvi uma vez, a gente só deve ajoelhar para Deus e não para outro ser humano que é igual a você, tão falho quanto você, não importa o cargo que ele ocupe, né? Eu acho que eu já falei até numa dos vídeos sobre a falácia da autoridade, como a gente ainda se deixa levar pelo título, né? Como o copiloto saber que o avião vai cair, mas não é capaz de avisar o piloto porque ele respeita a autoridade do piloto. Isso existe. Isso foi feito pesquisa sobre isso para ele chegar nessa conclusão. Isso daí é a falácia da autoridade. Quando tem hora que você tem que passar pela autoridade e falar, olha, tá errado, né? Existe no caso de vida ou morte, por exemplo, né? Então, entre também a autovalorização e o reconhecimento, né? De que o mundo não gira em torno de nós. Não importa o quanto você seja influente na sua área, o mundo não gira em torno de você, né? Quando se a gente é um líder, a gente tem que entender que a gente precisa dos liderados para colaborarem com a gente. Um líder, ele nunca vai na frente, ele fica sempre junto. Né? O verdadeiro líder, ele fica junto com a equipe, ele impulsiona a equipe, ele não barra quem sabe mais do que ele. O verdadeiro líder, ele promove. Então, essa é uma postura sadia, a postura de um líder, né? Ele acompanha, ele promove os seus liderados. Aquele que gosta de ver o outro crescer, esse é um líder nato. Então, as coisas não giram em torno da nossa satisfação. Eu tenho essa capacidade porque eu sou privilegiado de Deus. Por isso que esse conhecimento que eu falei para vocês de várias vidas é importante. Porque não existe privilegiado nenhum na Terra. Nem essas crianças que nascem sabendo tocar as sinfonias que às vezes um cara de 17 anos não consegue.
né? Não é privilegiada aquela criança. Ela já teve outras preparações em outras épocas, para ela saber, aquilo ali está tudo no cérebro dela arquivado, você não perde. O que você desenvolve de conhecimento aqui na Terra, habilidades, é isso que você leva. Essa é a riqueza do espírito. É isso que a gente vai levar, aquilo que a gente aprendeu, que a gente construiu. Então, quando você tem uma criança assim, ou alguém que nasceu num palacete, ou alguém que é filho de rei, filho de presidente, não é privilégio de Deus aquilo. Aquela vida que está momentaneamente nessa situação privilegiada, porque não é todo mundo que tem acesso, é uma experiência para o espírito. Todos nós vamos passar por essas experiências. De estar lá em cima, de estar aqui embaixo, de estar no meio, até a gente subir um degrau e não precisar mais daquilo. Gente, tudo passa, tudo passa. Então, quando o Cristo fala, tem muitas moradas na casa de meu pai, são esses vários níveis também, né? Vários níveis de locais que, a partir do momento que a gente vai se desapegando de certas coisas, a gente vai ganhando outras. Isso é maravilhoso. A gente nunca vai estar acomodado, nunca vai estar deixando de aprender e ter novas capacidades, né? Então, isso é bárbaro. Isso é uma coisa divina, né? Evolução, é você crescer, é você se desapegar, é você evoluir, é você ter autoequilíbrio, ter autocontrole. Gente, isso é bárbaro. E a gente só aprende isso perdendo controle, perdendo equilíbrio, às vezes ficando no hospício. A gente aprende dessa forma, né? Então, tem muita gente que anda revoltada, mas é rebelde sem causa, porque se ele procurar, ele vai achar a resposta. Eu fui atrás e achei, né? Então, quando a gente quer saber uma coisa realmente, a gente não fica falando daquela coisa e fica acomodado sem saber. Quem faz isso é quem não quer saber. Quem faz isso é quem quer ficar reclamando. Mas quem quer mesmo saber, vai atrás. Não existe privilégio para ninguém. Não existe privilégio aqui na Terra para ninguém. Vai ver na casa do rico, se você pudesse ter acesso, os perrengues que eles passam, de crise de pânico, depressões profundas, medos, porque é uma vida que tem suas peculiaridades, é uma vida isolada do comum, né? O milionário tem uma vida isolada do comum, ele não dá para ele viver no comum, porque vai ter perigos mesmo, vai ter inconveniências, pessoas inconvenientes tentando pegar dinheiro, pedir dinheiro, é assim. E pelo que eu li também na minha religião, ser milionário aqui nesse planeta é pior do que nascer numa favela. As tentações são muito, inumeravelmente maiores do que aquele que mora lá no barraquinho. Então, toda vez que a gente vê o que está errado é a sociedade bater palma, né? Bater palma para... O cara pode ser um mau caráter, mas ele tem dinheiro, então todo mundo bate palma. Isso está errado, né? Isso é troca de valores. Enquanto o cara que cata lata lá na rua, mas tem caráter, não rouba, prefere pegar lata, não arruma trabalho porque não dão, mas não vai roubar, ele vai catar lata. Isso é caráter, isso é força. Aí esse que merece as palmas, esse que merece os aplausos, né? E também aquela pessoa que tem muito dinheiro e que promove o progresso,
que distribui igualitariamente para os seus funcionários, além do que o funcionário ganha, fornece moradia mais barata, fornece cesta básica. Esse merece aplauso de verdade. O que fazem? Jogam pedra no coitado às vezes, né? O que se costuma aplaudir é aquele esbanjador, né? O rico esbanjador que gosta de se exibir. Esse daí é aplaudido. Mas gente que trabalha sério e ajuda ao progresso, ele merece aplauso. Assim como o catador de lata lá, que não foi roubar, que ele foi catar lata porque ele é honesto. Então a gente precisa aprender a valorizar o que tem valor, né? Pensar, se colocar no lugar da pessoa, né? Ver as dificuldades que ambos passam, o catador de lata e o empresário lá. Então, continuando aqui, essa sensação, né? Um dos motivos da impaciência é o fato que no nosso íntimo acreditamos que a vida deveria ser sempre do jeito que nós queremos. A gente tem pouca resistência à frustração. A gente não sabe lidar com frustração, a gente não quer lidar com frustração. Quando, na verdade, a frustração é que amadurece. É aquela frustração de você não ter aquela possibilidade que aquela pessoa teve de entrar numa escola e estudar fora do país, ter uma melhor formação, ter desde pequeno tido possibilidades que você não teve. Isso frustra sob um certo aspecto. Se você não souber olhar isso, isso vai te deixar frustrado. E aí você acaba fechando as portas mais ainda, né? Então, é só a gente querer procurar e saber que se Deus deu o que Ele deu para nós, é aquilo na medida certa que a gente precisa. O que faz muitas vezes a gente ficar infeliz é sempre querer o do vizinho, né? Achar que o vizinho é feliz, na casa do vizinho é que tem o bom, na minha não. Isso é um erro, gente. Isso é um erro e uma falta do quê? De aprender a lidar com frustração. Não é sempre que a gente vai poder ter aquela coisa naquela hora que a gente quer. Então, eu sei de psiquiatras, né, que eles falam que as crianças que nascem superdotadas, elas esgotam muito rápido o interesse pelas coisas porque elas aprendem rápido. Então, aquilo passa a ser uma coisa enfadonha depois. E tem casos de crianças que até se matam de tanto enfado, crianças superdotadas, e elas, por isso que elas fazem tratamento com esses psiquiatras. E ele relata que isso também é uma consequência do nosso tempo. Muita facilidade, tudo muito rápido, tudo feito para usar e jogar fora. Aí a gente acaba, no fundo, nessa história toda, querendo jogar o casamento fora, querendo largar o filho, ele que se vire, né? Larga o filho lá, crescendo sozinho, porque não tem paciência. É na paciência e na frustração que a gente se desenvolve. Então, nesse mesmo livro da Mary Jane, ela fala o seguinte: aprenda a ver, toda vez que você achar que um filme tá chato, um livro tá chato, em vez de você pegar o controle e rodar para ver outro filme, tenta achar alguma coisa de interessante naquele, trabalhar essa paciência, essa frustração. É aí que você vai crescer. Então, tá fazendo um trabalho, né? Tá na empresa que você trabalha, tá sem graça, procura achar alguma coisa ali que tá fazendo bem para você naquela atividade. Eu já sei de uma, é foco. É nessa hora, quando o negócio está muito parecido, que você tem que prestar mais atenção.
É nessa hora que você vai forçar a tua cabeça a ter foco. E aí você pode usar o seguinte argumento para você mesmo. Eu vou dar o melhor de mim, porque eu tenho certeza que essa energia, mesmo que meu chefe não saiba, vai gerar uma melhor situação para mim aqui ou fora daqui. Tenha certeza que é assim que funciona. Nem sempre vão ver o que você está fazendo, mas você está gerando dentro de você uma energia positiva. E essa energia, ela passa para as outras pessoas. Então, sempre vai valer a pena quando você está com uma coisa que tá numa fila, por exemplo, de banco enorme. Começa a observar, prestar atenção nos detalhes, ou você pode também simular as suas férias. Você pode começar a imaginar você numa daquelas camas, né, boiando, aquelas camas de boia lá, boiando numa piscina, você tomando um drink, ou se é mais novinho, né, tomando refrigerante, ou aí você fica ali imaginando, né, sentindo, tenta sentir, porque o nosso coração, segundo Greg Braden, ele relata que já foi feito pesquisas em laboratório. O nosso coração, ele é capaz de gerar um magnetismo 5.000 vezes maior que a própria mente. Eles medem isso com eletrodos, né? Não é uma coisa de sensação, é uma coisa medida por aparelhos eletrônicos. E o coração, ele é 1.000 vezes mais, tem mais eletricidade, 1.000 vezes mais do que a mente, que também produz eletricidade. Eu consegui sentir essa eletricidade quando eu fiz um tratamento, que eu tive que mudar um nervo de lugar. Gente, é choque. É choque, porque eu já levei choque em tomada. É igual, é a eletricidade que passa pelos nervos. É elétrico, né? Só que o coração, ele é 1.000 vezes mais. Isso quer dizer que toda vez que você desejar algo que você sentir, aí que essa coisa vai começar a virar na sua vida, né? Acontecer. Não é só a mente. Você tem que sentir. Sentir a sensação, sentir tudo com a imaginação. Você vai sentir o cheiro, o bem-estar, as cores, né? Quanto mais detalhe tiver, se tiver som, melhor ainda, porque impressiona. O inconsciente, ele não sabe quando tá acontecendo e quando não tá, ele só pega a sensação. É só você imaginar, pensar agora no cortar um limão. Começa o quê? A sua boca já começa, se você for pensar no limão, tem um gosto bem forte, né? Azedo, assim. Imagina você espremendo um limão na sua boca. Se você pensar isso agora, você vai provavelmente gerar saliva na sua boca. O que é isso? É o inconsciente que trabalha. Ele não tá vendo se tem limão ou não. Ele está sentindo. Então, para impressionar o inconsciente, é importante a gente sentir. Então, por que eu falei tudo isso? Por causa dos motivos, né? Da impaciência e da frustração. Voltando aqui. Então, ela estava falando aqui que um dos motivos da impaciência é o fato do nosso íntimo nós acreditarmos que a vida deveria dar sempre aquilo que a gente quer. E de onde que vem isso? Essa sensação vem da experiência primitiva como bebês. A gente chorava, logo vinha alguém. Não era assim? Que a gente não lembra, mas ficou gravado lá no nosso mais profundo ser. Então, quando a gente era bebê, a gente exigia, né, um atendimento imediato, a gente recebia, porque a gente era muito frágil. Então, vem daí essas lembranças. Aqueles que cuidavam de nós, eles existiam para satisfazer a gente prontamente como bebê.
e a vida girava em torno de nós, não é? Quando a gente, eu lembro quando a minha irmã nasceu, né, que eu era a única menina, eu era bem paparicada, aí quando veio ela, que a minha mãe estava grávida, eu já comecei a estranhar, porque eu sabia que eu não ia ser mais a única menina, né, que eu tinha 2 irmãos mais velhos, e que ia ter que dividir a atenção com ela também, de ser uma outra menina. E mesmo que fosse um menino, seria uma criança que eu ia ter que deixar de ter atenção porque eu era mais nova, iria chegar alguém mais ainda, mais necessitado que eu de atenção. Então, a gente sabe disso quando a gente é pequeno, né? Começa a tirar a atenção da gente. O duro é quando é, acho que filho único, né? Eu não sei como é que é, porque eu não fui nessa vida, eu não fui filha única. Então, essas experiências, elas duram pouco, mas elas deixam muita marca, certo? E principalmente os psiquiatras, psicólogos falam que até os 5 anos, tudo que você aprendeu até ali é a sua base. É a sua base para tudo e ali já está formado o seu caráter. É o que eles falam, né? Então, aí ela fala, de alguma maneira ainda nós estamos chorando essa perda. É daí que vem essa necessidade de ser, eu quero ter esse prazer agora, eu não posso esperar, eu quero ter essa coisa agora, eu tenho que sair e comprar agora, e fora com os condicionamentos subliminares que vem nas propagandas. Toda vez que aparece uma coisa e some, o cérebro ele grava mais forte ainda, porque é a forma que ele tem de reter a informação. Quando é uma informação, por exemplo, um quadro, até hoje eu fiz uma mensagem com relação a isso. Quando é um quadro, uma coisa visual, uma coisa que você apalpa, ele não vai usar isso tão forte, mas quando é algo que só tem som, né? Quando é algo que o cérebro não dá, que no caso é a propaganda, o cérebro só ouve o som daquilo e vê a imagem, mas também ela some, ele dá um jeito de gravar mais forte. Eles sabem disso, por isso que eles põem o SBT fazia muito isso, não sei se ainda faz, porque faz tempo que eu não fico assistindo lá. Aparece lá os cosméticos dele e some bem rápido. Isso daí é uma técnica de gravar na tua cabeça. De repente, você tá pensando em alguma coisa, comprar alguma coisa de cosmético, você vai ver essa imagem. E vai sentir essa vontade. Ah, lembrei que eu vi aquele batom. E não sabe de onde que vem isso. Você nem imagina, mas foi essa tática aí que eles usaram. Então, a gente é bombardeado o tempo inteiro com propaganda, quando a gente assiste muita televisão. Quando não assiste programa normal, a gente é muito bombardeado com propaganda. Então, isso daí vai ficando tudo inconsciente da gente. E aí a gente tem vontade, quer saciar aquilo na hora. Então, vamos prestar atenção. Lembrar que a gente não é mais bebê, que tá com a atenção toda em torno da gente. E toda vez que a gente ficar frustrado ou ansioso, nervoso, frustrado, o que mais que ela falou que fica? É a frustração e a impaciência, né? Toda vez que a gente ficar frustrado e impaciente, para e pensa, será que se eu ficar sem isso agora eu vou morrer? Será que vai fazer tão mal assim eu não fazer isso ou não ter isso agora? Né? E pensar em ajudar mais outras pessoas que estão com problemas piores do que os nossos, que não tem às vezes nem o que comer, vai lá, dá 1 quilo de arroz, dá uma lata de óleo, né? Você vai ver, se você fizer isso desinteressadamente, sem ninguém saber, e suprir uma necessidade. Toda vez que você tiver uma necessidade, ao invés de suprir a sua, que você não pode, ficou irritado, pega uma coisa sua e dá para alguém que está precisando, na hora some negócio. Então, fica aí a dica, tá bom? Toda vez que perder uma coisa muito, que tá te deixando muito com dor,
vai e faz alguma coisa para alguém que você gostaria que fizessem para você naquela hora, faz isso para alguém. Na hora o negócio passa. Por quê? Porque a gente vê que aquilo que a gente tá passando não é nada. Tem gente que às vezes está sofrendo 5 vezes mais, né? Não tem nem o básico, né? Então, essa é a mensagem de hoje e toda terça, né? Eu comecei às 7, se não me engano. Toda terça às 7 eu vou estar por aqui agora, certo? Um abraço para vocês e até a próxima. Talvez na sexta também, de terça e sexta eu venha. Um abraço e boa semana para todos.